quero falar com vocês um pouco sobre salvos pela graça. Salvos pela graça. A pergunta que muitos de nós temos que fazer no tocante à salvação dos homens é: como Deus salva um pecador? Qual é o caráter da salvação? Como a salvação se dá? Por incrível que pareça, nós temos 2000 anos de cristianismo, 2000 anos de história de igreja. E apesar de ter se passado 2000 anos do nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo, quase 2000 anos que essas epístolas foram escritas, ainda existe muita confusão e muita ignorância quanto ao caráter da salvação. Como é a salvação? Como alguém é salvo? A maioria hoje em dia ainda entende a salvação e a relaciona por obras, com as obras. Você vai discutir com pessoas acerca da salvação, você vai ouvir sermões sobre a salvação, você vai conversar com pessoas e cristãos dos milhares e milhões por toda parte desse país, e a maioria vai convergir nas obras, vai terminar falando em obras, em merecimento. Muitas pessoas não entendem que a salvação é uma obra da graça, é um presente dado por Deus, e a maioria entende que é algo a ser conquistado, adquirido, mediante esforço e mérito, mediante a observância da lei. E esse foi o grande trabalho de Lutero no século XVI. A igreja estava imergida em escuridão, apostasia e heresia. E a salvação, a doutrina da salvação estava tão corrompida, para você ter uma ideia, a soteriologia, que a salvação era adquirida mediante um pagamento em dinheiro, a compra de um documento, de uma indulgência, ou por alguma penitência. E os próprios catecismos da Igreja Católica até hoje diz que as esmolas fazem expiação pelo pecado. Expiar pecado é cobrir pecado, cancelar. Ou seja, alguém adquire o perdão dos pecados mediante a obras. Então era assim que o cristianismo vigente da época entendia. A salvação era concedida por algum esforço, por parte de algum esforço humano. Observar as relíquias sagradas, pagamento de um valor, a obediência a alguns ritos impostos pela Igreja Católica. Portanto, o pecador participava ativamente da salvação. Portanto, também ele tinha alguma espécie de mérito na salvação. E era assim que corria naquela época. Se fazia penitências, peregrinações, objetos sagrados e compra de um documento assinado pelo Papa, chamado indulgência, que era adquirido mediante o pagamento de um valor. E parece que anos e séculos se passaram e nós ainda carregamos essa herança de tentar obter a salvação, o perdão dos pecados, mediante ao esforço, às obras e ao mérito humano. Lutero, então, Deus separa Lutero, que até acessa a carta aos Romanos, vai ler o capítulo 1, verso 16 e 17, e tem um choque. Nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, se descobre como alguém é salvo. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E Lutero trabalhou até o fim da sua vida para mostrar para todo mundo, toda a terra, toda a igreja, que eles estavam enganados. Não há nada que o homem possa realizar para obter essa dádiva divina, salvação. É tudo
por meio da fé. É uma obra da graça. Então, esse foi o grande trabalho de Lutero. E por incrível que pareça, continua sendo o trabalho de muitos, poucos pastores. E um dos 5 solas era o sola gratia. Salvação é somente pela graça. Somente pela graça. Ponha isso na sua cabeça. Você precisa entender isso. É uma obra da graça. Vamos para o pano de fundo dessa estupenda carta. E obviamente eu não vou chegar nem no sopé dessa montanha, que é o capítulo 1 e o 2. Se você arrancasse da Bíblia o capítulo 1 e o 2 de Efésios, e fosse jogado numa ilha deserta e ficasse lá 100 anos, você não esgotaria o conteúdo do capítulo 1 e o 2, possivelmente você não entenderia nem 2% do que está contido aqui. Talvez em 5 eternidades, você pode entender o que tem o capítulo 1 e o capítulo 2. Tal ciência para nós, maravilhosíssima, tão profunda, que nós não conseguimos atingir. Talvez no céu, com corpo e mente glorificado, de 2%, possamos entender 2,5%. Dá para avançar um pouquinho na primeira eternidade. Quem sabe depois de sucessivas, passemos para 3, 4 ou 5. O autor da carta é o memorável e de mente brilhante, iluminada por Cristo, apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta da sua prisão em Roma no ano 60 da era cristã. Ele obviamente escreveu ela a cristãos que viviam na cidade de Éfeso. Provavelmente quem iniciou aquela igreja foi Priscila e Áquila. Na sua segunda viagem missionária, Paulo deixa esse casal lá e eles iniciam esse trabalho. O principal objetivo de Paulo escrever, dentre tantos que ele escreve as suas epístolas, principal objetivo, assim como foi o principal objetivo de escrever a carta aos Romanos, era demonstrar aos crentes de Efésios o caráter da salvação, a obra de Cristo e dos decretos divinos em nos salvar. O objetivo de Paulo é mostrar que a salvação é uma obra da graça, que vem do amor de Deus em nos eleger incondicionalmente, antes da fundação do mundo, e enviar o seu Filho para morrer por nós, para que esse plano, concebido na eternidade, fosse consumado por nós.